tivemos aí os desdobramentos desse caso envolvendo o auditor Alexandre Marques, auditor do TCU, que foi o autor do relatório paralelo, na verdade uma análise, um documento a princípio apócrifo. Nós descobrimos que ele tinha sido o autor, publicamos ontem. A Cruzoé também trouxe a notícia de que ele chegou a colocar isso no sistema do TCU e essas informações foram todas confirmadas numa análise prévia do corregedor do TCU, Bruno Dantas, que então fez um pedido logo cedo, enviou para Ana Reis, a presidente da CPI, um relatório solicitando o afastamento preventivo deste auditor por 60 dias, enquanto estiverem acontecendo as investigações. Ele também pediu... Freitas, pode ir colocando na tela a notícia, por favor. E ele pediu também informações, 5 dias, para que a Secretaria de Tecnologia da Informação do TCU encaminhe para ele todas as trocas de mensagens, os acessos que foram feitos pelo auditor, que tenham relação com esse relatório de supernotificação. Além disso, ele pediu também que o TCU encaminhe à Polícia Federal a solicitação de abertura de inquérito. Tá? Então, hoje, este auditor foi proibido, inclusive, de entrar no TCU, de acessar qualquer sistema, e nós trouxemos diversos detalhes desta pauta ao longo do dia, os desdobramentos, logo cedo, o pedido do Bruno Dantas, mais tarde, ali no início da tarde, a decisão da Ana Reis, que foi comunicada durante a sessão plenária do TCU, ela acatando todos os pedidos do Bruno Dantas, e ele, nesse relatório, disse que todo mundo se surpreendeu, os ministros, os servidores, quando o presidente da República, na segunda-feira, saiu com a informação, obviamente uma informação mentirosa, de que o TCU havia descoberto que 50% das mortes ocorridas no ano passado de Covid teriam outras causas. Na verdade, esta análise, esse documento que foi feito por esse auditor, que é filho de um militar, amigo do presidente da República, que tem cargo na Petrobras, não é qualquer cargo. O pai desse auditor é o chefe da inteligência da Petrobras. Ele é militar, coronel do Exército. Bom, então esse auditor, o que ele fez? Ele misturou, ele fez uma salada, pegou trechos de um relatório do TCU que fazem referência a repasses, né, que é uma análise de repasses para os estados, repasses federais aos estados, e cruzou isso, misturou isso com dados de óbitos do registro civil. Essa é uma tese que já foi levantada no ano passado pelos bolsonaristas, é uma furada, tá? Uma fake news, e ele então, com o cargo dele, inclusive de supervisor, tá? Ele usou esse cargo para colocar em discussão esse documento. Ele alega que passou o documento, na verdade, para o pai, e que o pai repassou para o presidente da República. Seja como for, é uma bagunça, e isso realmente é o fim da picada. A gente precisa que essa investigação seja célere e transparente, porque não é possível que um presidente da República utilize dados não oficiais como se oficiais fossem. E para isso eu vou ouvir agora o Mário Sabino. Robson, solta a vinheta do Mário. Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Mário Sabino. Muito bem, Mário. Tranquilo. Eu quase matei você do coração. Vamos falar primeiro do auditor. Realmente é um absurdo, né? Esse documento foi feito aí, uma coisa que não tem absolutamente nenhum fundamento na realidade, e o presidente da República utilizando esse documento. Agora, obviamente, com os desdobramentos que esse servidor agora terá de enfrentar do ponto de vista administrativo e até possivelmente criminal. O que você acha dessa? Eu não sei em quantos artigos se enquadra esse sujeito, artigos do Código Penal, mas não é que isso é uma bobagem, uma contravenção, isso é um crime. Obviamente é um crime. O sujeito colocou
um papel absolutamente aloprado no sistema do Tribunal de Contas da União, como mostrou a Cruzoé, no final da tarde de domingo, já início da noite, certo? E de manhã, o presidente da República, em conversa com aquela gente esquisita que fica esperando ele na porta do palácio, disse que havia esse documento, acreditando isso ao TCU, e não era do TCU, certo? Dizendo que havia passado a 3 jornalistas. É preciso entender, Cláudio, o que aconteceu, em primeiro lugar, o que aconteceu entre as 18 horas e qualquer minuto em que esse papel foi colocado no sistema, esse, vamos chamar de documento, né? E o momento em que o presidente da República diz isso aos seus apoiadores, porque nesse meio tempo, este papel foi repassado ao presidente da República, o presidente da República repassou, segundo ele mesmo disse, a 3 jornalistas, inclusive um portal aí de gente ligada a ele, publicou esse troço, né? Então, esse período aqui, esse lapso de tempo, é fundamental para as investigações. E mais, é preciso acontecer também ir antes das 18 horas e qualquer minuto do domingo, veja, no domingo, porque essa história aí de que o rapaz aí, o auditor, colocou e depois passou para o pai, e o pai repassou para o presidente da República, isso aí é alopragem, Cláudio, isso aí tudo é versão, na minha opinião, não acho que tenha sido assim, não. E depois, se foi, pelo menos na parte em que o Bolsonaro recebe esse documento, me conta uma coisa, o presidente da República recebe papel assim de qualquer um? O presidente da República pega qualquer papel e encaminha para jornalista diretamente, um assunto de uma gravidade dessa, ou seja, um papel que diz que as mortes por Covid foram superestimadas pelos governadores para que eles obtivessem mais recursos, porque é isso, né? É disso que se trata. Sim. No momento que tem uma CPI investigando o papel do governo federal, ou seja, é mais uma tentativa de desviar o foco. Isso aí, rapaz, isso aí é que a gente não é um país sério. Porque se fosse um país sério, isso aí, dependendo de para onde for a investigação, isso aí é para encalacrar o presidente da República. Porque, esse é irmão desse. Não tem essa história de que ele recebeu o papel do nada, ou de um amigo, ex-colega. Não, senhor. Não, senhor. Tem caroço nesse angu, e caroço dos grandes. É um escândalo, Cláudio. Isso aí é um escândalo. Mas é de um escândalo, de uma enormidade absoluta. É que o Brasil aboliu o escândalo. Essa aqui é a verdade. Abolimos o escândalo. Nada mais causa escândalo. 477 mil mortos por Covid, e isso não é motivo suficiente para escândalo. Porque o que está acontecendo lá no Senado, essa CPI, é conversa para boi dormir. Eu repito, Jair Bolsonaro não tem mais condição de seguir na presidência da República. Está esculhambando as instituições. Existe um cheiro de golpe no ar, tentativa de golpe, canhestro. E mais agora, essa situação absurda de um papel plantado no sistema do TCU, que, num passe de mágica, vai parar na mão do presidente da República, que encaminha isso a jornalistas e depois vai falar sobre o assunto num cercadinho para uma gente esquisita aí que fica atrás dele o tempo todo. Mas, escuta, isso aí não é instituição, não. Isso é bagunça. Isso é um absurdo. Exatamente. É isso que eu tinha a dizer sobre o assunto até o momento.
Bom, e o Bolsonaro, apesar de ter feito ali uma correção de rumo ontem, quando ele se manifestou novamente ali no cercadinho, né, ele fez um ajuste no discurso dele, dizendo que não estava, que tinha se confundido, que havia se enganado quando mencionou um acórdão do TCU, mas ele fez aquele ajuste de discurso sem deixar claro que o documento que ele utilizou é mentiroso. A gente registrou isso ontem e hoje ficou patente isso, porque ele voltou a defender essa história, voltou Cláudio, a mentir. Cláudio, você sabe o que está me lembrando isso? Desculpe interromper, mas é importante. Isso está me lembrando o caso do dossiê dos aloprados do Lula, que criaram lá um dossiê, né? Sim. Para atingir a candidatura do José Serra em 2006, né? Pegaram os caras lá com dinheiro, uma confusão desgraçada, todo mundo saiu livre da história, né? Isso para mim é a mesma, é alopragem, você entendeu? Isso para mim é alopragem, porque se você planta um papel com dados falsos, inclusive, no sistema de um tribunal, isso aí não é fortuito, isso aí não é, isso aí, olha, isso é coisa da grossa, viu? É coisa da grossa, estou aqui alertando. Pode não dar em nada, porque, como eu disse, nós abolimos o escândalo no Brasil. Pode não dar em nada, porque a Polícia Federal, infelizmente, que agora está sob o tacão do senhor Jair Bolsonaro, pode não fazer o trabalho dela direito. Agora, isso não vai tirar do fato a sua gravidade. É muito grave. Bom, desculpe, eu só queria fazer a referência ao dossiê dos aloprados, que para mim é a mesma coisa. Sem dúvida. Inclusive, nessa solicitação do corregedor, há desconfiança, o Bruno Dantas deixa clara a desconfiança de que o auditor tenha, de fato, utilizado a estrutura do tribunal, a partir não só da informação que nós publicamos, mas também nas discussões internas a respeito desta suposta análise, né? Como a gente disse, é um documento falsificado, é um documento que ele é um exemplo assim, de como é construída uma fake news, né? Ele pega dados corretos de coisas diferentes, junta isso, manipula, cria uma narrativa. Não é nem que ele é falsificado, porque não existe o documento verdadeiro. Você entende? Não, o que ele faz foi falsear a realidade. É ainda pior, porque um documento falsificado, né, é uma cópia falsa, né, de um documento verdadeiro. Neste caso, ao que tudo indica, ele falseou completamente. E ele falseia usando dados, referências objetivas, reais. Exato, ele falseia a realidade para criar um documento falso. É a falsificação elevada à enésima potência. É um negócio. E espalha como se fosse uma coisa real. Mas solta, o Freitas, solta o VT dele hoje, comentando essa história novamente. O TCU fez 2 acordos, não sei por que um não está tirado do ar, não sei por quê, mas nós temos aqui, dizendo que o critério mais importante para mandar recursos para estados era notificações de Covid. E o próprio TCU disse que essa prática poderia não ser a mais salutar, porque incentivaria supernotificações. Então, alguns governadores, para poder receber mais dinheiro, notificavam mais Covid, inclusive mortes. Vocês devem ter visto na internet aí a quantidade de pessoas revoltadas que o parente não havia morrido de Covid e botavam na atestado de óbito Covid. E no meu entendimento, sim, tivemos supernotificações no Brasil. Então tem alguns governadores que praticaram isso aí. Tá? Em consequência, tem gente querendo desqualificar o que eu estou falando para exatamente não incriminar governadores. Ou seja, ele volta no tema, Mário, ele volta a
jogar com a mentira e suscitar dúvida sobre os óbitos. Ele disse que ele acha, né, como se tivesse algum fundamento. Olha, o Cláudio, assim, o que mais estão esperando para tirar esse sujeito do Palácio do Planalto? É impossível combater a pandemia de maneira apropriada com este delinquente à frente de tudo. Desculpe, isso é delinquência. Ele é delinquente. Ele diz que ele põe em dúvida a vacina, ele sabota isolamento, distanciamento social. Tem agora essa história estranhíssima de um papel entranhado no TCU que não era do TCU. Ele continua dizendo que as mortes foram exageradas por Covid, como se o Brasil fosse um país sem controle, sem hospital, sem posto de saúde, sem instituto médico legal, sem médico, ou seja, todas aquelas instâncias, não é, que atestam mortes, estão então amando de governadores mal intencionados. É isso que o presidente da República está dizendo. É um louco. É um louco. Não é possível. Cada vez que eu ouço esse sujeito, eu me surpreendo. Eu me espanto com a delinquência. Isso é delinquência. O que esses senadores, o que esses deputados estão esperando para pegar um processo, um pedido de processo de impeachment dos 100 que estão lá no Congresso e tascar em cima desse sujeito? É medo de exército? O que é? É oportunismo? Vamos deixar o sujeito sangrando até 2022? Quando o sangue, repito, é dos brasileiros? Gente, 477 mil mortes. Aquele gráfico que mostram todo dia de média móvel disso, média móvel daquilo, aquilo é um maremoto, não é onda. É um maremoto contínuo que se abate sobre o Brasil.